Deus existe, o homem é livre, questões dessa ordem. E com base em argumentos históricos, empíricos, ele comprova uma coisa e ela oposta. E ele fala, bom, aqui eu estou diante do escândalo da razão. Tanto é possível comprovar uma coisa quanto outra com base em argumentos empíricos. Portanto, esse tipo de racionalidade não serve para cá. Ele está discutindo com Aristóteles. Aristóteles havia dito que a escravidão era um mal necessário. Para que muitos homens, para que alguns homens pudessem fazer arte, filosofia, teologia, governar, fazer leis, pensar a sociedade como um todo, era preciso a escravidão. A escravidão era indispensável. Sem esse ócio que só ela podia permitir, não haveria governo, poesia, filosofia, e, portanto, a escravidão era justificada. Kant diz, olha, se eu perguntar a qualquer escravo, ele vai me dar argumentos bem mais sólidos para dizer que isso é absurdo. Eu tanto tenho argumento para um lado quanto argumento para o outro. Isso não justifica. A escravidão em si é ilegítima. Por quê? Porque ela não é universalizada. Eu não posso ter uma sociedade de escravos. Eu não posso ter uma sociedade de senhores. Para que eu tenha escravidão, é preciso que uma parcela de pessoas fique com o lado bom da coisa e uma parcela de pessoas sustente o horror dessa mesma coisa. Por definição, ela é ilegítima. Aqui nesse campo, ao contrário do campo da física e tal, distante, eu só posso me deixar guiar pelo imperativo categórico, que é da estrutura racional humana. Seria uma estrutura na nossa razão, esse imperativo atua de tal forma que a máxima da tua razão seja uma lei universal. Discutindo com milênios de tradição, Kant vai romper com essa tradição para dizer, legítimo é aquilo que eu posso dizer para todos. É a lei geral, universal, abstrata. Essa é legítima. Qualquer coisa que eu discrimine aqui é inviável, é ilegítimo, porque não aproveita a exclui. Tá certo? Então, esse imperativo categórico, até aí tudo bem. O problema aparece quando ele vai para os exemplos. Porque o problema não é o que eles inventaram. Nós não podemos abrir mão de leis gerais abstratas até hoje, mas podemos aprender contra a cegueira de quem inventou. É um exemplo da moral que ele está dando. E ele fala, uma norma universal, portanto, ela deve ser cumprida. É a universalidade que é o critério. Mas Kant nominalmente acaba confundindo universalidade com aplicabilidade. Porque ela é universal, ela teria que ser aplicada em todos os casos. Então ele dá um exemplo que eu acho que é muito claro. Não é? E tem uma visão unidimensional do ordenamento. Como é que Kelsen vai se ter? Um ordenamento harmônico é que ele não possa ter contradição interna, tensões internas. Tá certo? Por quê? Porque todo ordenamento é visto como um ordenamento de regras. E regras se excluem, regras contrárias se excluem. Então, essa visão, que é básica para todo esse período, vai levar Kant a dizer o seguinte, a dar esse exemplo do quanto que cumprir a lei moral pode doer nas pessoas. E esse exemplo é recorrente na obra de Kant. Kant era um professor em Königsberg, centrão da Prússia, uma Prússia profundamente vinculada à teoria monárquica clássica, um Kaiser, que é o líder da reação à Revolução Francesa, um dos líderes centrais, um Kaiser que sustenta, mantém uma polícia política que tortura e mata aqueles que defendam os ideais de liberdade, igualdade e mesmo piedade privada,
é um Kaiser que defende e que está numa santa aliança para destruir a Revolução Francesa em curso. Kant pode ensinar esses ideais porque ele é professor universitário e, como tal, tem a garantia da liberdade de cátedra a seu favor. Os estudantes, no entanto, não têm essa garantia. O movimento estudantil da época que defende essas ideias, se o juiz decida mal uma questão de direito individual, ele está colocando em risco o direito de todos nós, tanto assim que ele poderia ser coletivamente protegido também. Se ele for mesmo direito individual. Não há direito individual a egoísmo anterior à vida social, que era o suposto liberal. Como também não há direito público que possa ser privatizado por uma determinada administração ou qualquer facção. Os direitos, a natureza pública e privada são equiprimordiais, são constitutivas do mundo. Eu só tenho esfera pública se houver respeito aos direitos individuais. Só tenho direitos individuais numa esfera civil. E, portanto, a articulação entre política e direito requer que eu veja a própria atividade do judiciário como a sociedade hoje cobra dele que atua. Ninguém tem ilusão de que o judiciário não seja o centro da esfera jurídica. Se num primeiro momento podemos acreditar que era o legislativo, no segundo que era o executivo, nesse terceiro capítulo, nenhum de nós tem dúvida de que é ele o centro. É ele que define o que a direito significa, inclusive em textos. E, portanto, ele está no centro da preocupação da mídia, da pressão política, e não vai sair. Agora, isso não quer dizer que ele possa se politizar no pior sentido dele. Até porque o papel do judiciário é contra-majoritário. É um papel de garantir democracia. Porque, outra vez, sabemos claramente que não há qualquer democracia se não houver respeito às minorias. Se a maioria puder fazer o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. Está claro? Democracia só é democrática se for constitucional, se for limitada, se houver respeito às minorias. Constitucionalismo só é constitucional se for democrático. Manuel Gonçalves Ferreira Filho me perdoe, mas não é constitucional um constitucionalismo que garanta o oposto do que o constitucionalismo veio para garantir: o direito do governado em frente ao governo, em face do governante. Uma Constituição que faça o contrário não é constitucional, é abuso do constitucionalismo. Isso hoje é tranquilo, na própria doutrina. Está claro? Opostos se complementam, todos eles. Qualquer oposto só tem sentido hoje aquilo que a modernidade viu como dicotomias antagônicas e que eu tinha que optar por um ou por outro. Ou bem eu era democrático, ou eu era constitucionalista, uma coisa eliminava a outra, ou eu era liberal, ou eu era republicano. Nada disso hoje. Eu tenho que estar nos dois. Os dois são complementos. Um sem o outro não vale nada. Vida sem dignidade vai para um caboquinho. Dignidade sem vida também.